Olá, meus irmãos, um bom dia. Que a bendita graça do nosso Deus e a paz confortadora do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família. Que Deus mesmo continue nos guardando, nos preservando, nos protegendo para o louvor da sua glória, bem como todo o nosso país também. Que possamos aproveitar esse tempo no lar com a nossa família, orarmos pela nossa família, orarmos pela família brasileira, orarmos pela nossa igreja, orarmos uns pelos outros. Esse momento realmente é oportuno para que assim o façamos e sejamos persistentes e perseverantes nessa questão. Meus amados, que possamos esperar no Senhor o tempo certo, que haja realmente um pronunciamento coerente e direto, para que assim as igrejas retornem com seus cultos presenciais. Enquanto isso, nós ficamos na retaguarda, esperando no Senhor, não estando de forma alguma fazendo parte aí deste fogo cruzado político, né? O qual nós percebemos muito bem. Mas vamos aguardar o tempo certo para que as coisas, então, tenham sim uma sinalização clara para o nosso retorno. Enquanto isso, que o Senhor mesmo continue nos apacentando no nosso lar, cuidando de nós e nos alimentando com a sua palavra. Meus amados, nessa manhã eu quero fazer uma proposta diferente. No lugar de nós estarmos estudando o assunto que estava tratando com os irmãos sobre para que a igreja existe, penso que seja muito oportuno nós fazermos isso quando estivermos pessoalmente, quando estivermos já na igreja, ali todos para estudarmos juntos. Então, nessa manhã, como também logo mais à noite, eu pretendo trazer uma breve reflexão da palavra de Deus, a qual com certeza servirá de alimento para a nossa alma e para o nosso espírito. Então, essa é a minha proposta para esse momento, e quando retornarmos o quanto antes, espero que em breve, nós vamos então retomar os nossos estudos ali presenciais para a nossa edificação juntos. E assim faremos melhor, tá bom? Você que está aí então com o seu café em mãos, pronto para tomar seu café, não tem problema. Deixe sua Bíblia juntamente aí com você, ao seu lado, para que possamos nesse momento lermos a palavra de Deus e sermos edificados por meio dessa reflexão a partir desse momento. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Abra sua Bíblia nesse texto e eu quero ler com os irmãos os versos 27 e 28 deste capítulo. E eu quero fazer uma oração com você a partir desse momento. Senhor, abençoe-nos com a tua palavra nesse momento. Abençoe todos os irmãos que estarão dando o seu tempo, dando o seu ouvido, dando seus corações, ó Deus, nesse momento, a voz do teu Espírito por meio da mensagem da tua palavra, para que todos sejam edificados, abençoados, apacentados para o louvor da tua glória. Essa é a minha oração grata ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. O texto sagrado de Lucas, capítulo 11, versos 27 e 28, nos diz o seguinte: Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Deus nos abençoe a partir desse momento a sua palavra aos nossos corações e que a mesma faça toda a diferença na minha vida, na sua vida e na vida de todos aqueles que hão de ouvir, para a glória de Deus e para a edificação de todos nós. Meus amados, eu quero pensar nessa manhã sobre um assunto extremamente relevante para nós, olhando para esse texto, no que diz respeito o ser bem-aventurado na perspectiva de Jesus. Esta palavra bem-aventurado, quando nós a ouvimos na palavra de Deus, nós devemos entendê-la que o seu significado está falando de ser feliz ou muito feliz.
Interessante que ela está apontando para o estado também emocional de alguém. Algo que proporcionou alguém a estar feliz, a viver um momento, a estar em um momento de bem-aventurado, ou seja, de ser feliz. A grande realidade é que há muitas coisas que proporcionam, tanto a você como a mim, o que seja ser bem-aventurado, isto é, feliz. E quando nós pensamos sobre isso, meus amados, há muitas coisas que ocorrem, que acontecem e que cooperam favoravelmente a você e a mim. E isso já traz para nós um sentimento de felicidade, de sentirmos felicidade por algo que nos aconteceu. É bem verdade que quando uma mulher está para dar à luz, e ela dá à luz a um filho, antes ela sente dor, pavor, angústia até mesmo. Mas logo depois que o bebê nasce, logo então lhe vem uma grande felicidade. E isto é, ela está desfrutando de um estado de bem-aventurada, ou seja, de ser feliz por aquilo que lhe ocorreu de forma satisfatória. É bem verdade que há muitas outras coisas decorrentes a nosso favor e que traz a nós esse estado emocional, que é bom, que é satisfatório. Todavia, irmãos, quando nós olhamos para o texto sagrado, vai muito além de situações que ocorrem a nosso favor e que possa proporcionar, despertar um estado de felicidade. O nosso emocional estar muito bem. Então, quando nós olhamos para a perspectiva bíblica, vai muito além disso. Porque quando nós olhamos para o texto sagrado, ele nos fará pensar o que seja realmente ser bem-aventurado dentro da perspectiva bíblica, ou dentro da perspectiva do próprio Senhor Jesus. O texto é muito clássico. Essa narrativa você não encontra em nenhum outro evangelho. É uma narrativa exclusiva do texto de Lucas, como é comum aqui no evangelho de Lucas, outras narrativas que não se encontram nos outros evangelhos, mas somente aqui no livro de Lucas. E é essa narrativa extraordinária, maravilhosa, que também traz ao nosso coração alguns ensinamentos para esse momento. Você percebe que esta mulher ela faz uma exclamação muito importante e interessante, e que muito nos chama a atenção. Mas é interessante você perceber que algo lhe toca, algo lhe chama a atenção para que ela faça essa exclamação. Na primeira parte do versículo 27, o texto sagrado diz assim: Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, percebam que ela estava dentro de um contexto inserido justamente quando Jesus estava falando e fazendo coisas extraordinárias também. Porque o que é dito na primeira parte deste versículo, quando ela ouve as palavras de Jesus, isso aqui está estreitamente ligado aos acontecimentos que se dão anteriormente. Isto fala do contexto em que essas palavras estão inseridas. E o contexto, óbvio, nós olhamos para os versos 14 até o versículo 26 do capítulo 11 de Lucas. No versículo 14, só para termos uma noção e uma ideia daquilo que levou essa mulher a exclamar e fazer tal declaração, veja o que diz o verso 14 e também o versículo 15. De outra feita, estava Jesus expelindo o demônio e era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar e as multidões se admiravam. Lembre-se, a mulher estava entre a multidão. Versículo 15. Mas alguns dentre eles diziam: Ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios, né? Então essa declaração dentre alguns que estavam ali na multidão, só que esta mulher ela foi feliz ao estar vendo, ao estar participando tanto do que Jesus estava realizando aqui
este milagre extraordinário, como também quando ele passa a trazer alguns ensinamentos dentro desse contexto, até chegar aos versos 24 e 26 também. E isso chama a atenção dessa mulher. É por esta razão, é por tudo aquilo que ela viu e ouviu, que ela exclamou em alto bom tom, dizendo: uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurada aquela que te concebeu. Falando aqui da mãe de Jesus, Maria, dizendo que ela era muito feliz por ter concebido Jesus. E também, e os seios que te amamentaram. Irmãos, é importante nós percebermos que não tem nada de errado na palavra desta mulher. Na verdade, a sua exclamação, ela pode estar dentro de uma proposta muito coesa, muito estreita, aquilo que ela compreendia e que ela entendia. Mas a grande realidade, quando ela diz estas palavras, ela não está dizendo nada de errado, ela não está dizendo nada que seja absurdo. É que algo lhe chamou atenção, algo lhe admirou, e ela então exclama estas palavras pensando realmente naquela que concebeu e naquela que amamentou Jesus quando teve no seu ventre. Então, na verdade, aqui é um grande elogio, uma exclamação realmente muito coerente pela pessoa de quem ela viu fazer tais feitos e palavras a serem ditas por ele também nesse contexto. Por isso, então, o que ela traz à tona é aquilo que está no seu coração de grande admiração por ver Jesus fazer e falar e ensinar coisas que realmente mexeram com o seu coração. Em contrapartida, quando nós percebemos a exclamação dessa mulher, Jesus, logo ele se pronuncia após o pronunciamento ou a exclamação dessa mulher. Interessante que o pronunciamento de Jesus nós devemos entender como não sendo uma censura, de forma alguma. Jesus não a censurou porque ela exclamou dessa forma. Mas a grande verdade que Jesus traz aqui nesse contexto, tanto a mulher como as pessoas que estavam à sua volta, um ensinamento muito mais amplo, abrangente daquilo que foi dito a respeito daquela que o concebeu e lhe amamentou, de ser bem-aventurada, de ser feliz por ser mãe e por ter amamentado o Senhor Jesus. Agora, meus amados, veja o pronunciamento de Jesus, veja qual seja realmente a questão de ser bem-aventurado na perspectiva do Senhor Jesus, que vai muito além na perspectiva limitada desta mulher do que diz respeito a alguém a ser bem-aventurado, alguém a ser feliz. Então Jesus diz para ela, no versículo seguinte, versículo 28, ele, porém, respondeu antes: bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Você percebe que a perspectiva de Jesus, ele em trazer uma outra palavra, em trazer uma outra proposta dentro do assunto de bem-aventurado, de ser feliz, está muito além daquilo que esta mulher exclamou com as suas palavras. Jesus ele traz para um contexto realmente que é muito importante. A felicidade de alguém, nós entendemos a partir desse momento que não está relacionado às situações do momento, a estar a um estado emocional muito bom, satisfatoriamente, que possa somar com a pessoa, ou com coisas a serem conquistadas na vida. Vai muito além disso. E é justamente que Jesus trata aqui nesse contexto e vai direto ao ponto, mostrando que na sua perspectiva, o ser bem-aventurado é totalmente diferente daquilo que muitos possam pensar, falar e dizer em alto bom som. Então ele diz, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. É essa perspectiva de Jesus o que seja alguém bem-aventurado.
o que seja uma pessoa bem-aventurada, o que seja uma pessoa realmente feliz, não pelas realizações e conquistas que ela possa possuir, mas a felicidade, a verdadeira bem-aventurança, a verdadeira felicidade está dentro daquilo que Jesus expõe claramente nesta palavra. Ele não está de forma alguma censurando a mulher, mais uma vez deixando isso bem claro, mas ele está abrindo o leque, ele está mostrando realmente o que seja alguém bem-aventurado, muito feliz, e ele deixa isso em alto bom som, que bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Meus amados, como é importante você e eu ouvirmos a palavra. Como é importante nós entendermos que Jesus está dizendo, bem-aventurados são os que ouvem, bem-aventurados são os que guardam. Jesus está dizendo que aqueles que ouvem e guardam a palavra de Deus são bem-aventurados, são felizes. Porque, na verdade, nós temos aqui ensinamentos que diz respeito para a vida toda. Ensinamentos que diz respeito a revelar a nós o caráter de Jesus, o seu estilo de vida, as suas promessas eternas, a vida eterna e etc. Então, irmãos, alguém ser feliz dentro de uma perspectiva, como Jesus está apontando aqui, bem-aventurado, são aqueles que ouvem e guardam a palavra de Deus. Meus amados, é de suma importância você ouvir a palavra de Deus. Você ouvir através da leitura bíblica. Você ouvir através de muitas mensagens, de muitos estudos. Você ouvir através de um aparelho de comunicação, como você está ouvindo nesse momento, aqui pelo YouTube, pelo Facebook. Isso também é de suma importância quando a palavra está sendo dita, declarada, ensinada, ministrada, conforme a sua autenticidade. E como nós somos felizes, como nós somos bem-aventurados em ouvirmos nessa manhã, mais uma vez, a palavra de Deus para o nosso coração. É ela que vai nos satisfazer completamente. É ela que vai alimentar nossa alma, nosso espírito e todo o nosso ser. Quando nós pensamos naquilo que Jesus está falando, bem-aventurado, na sua perspectiva, aqueles que ouvem e guardam a palavra de Deus, nos vem à mente um texto muito conhecido de todos nós, que muito soma com aquilo que Jesus está falando para nós compreendermos e até mesmo entendermos o que seja aqueles que podem ter um comportamento infeliz e aqueles que poderão ter um comportamento de bem-aventurados. Veja o texto de Tiago, capítulo 1 comigo, por gentileza. Abra sua Bíblia, Tiago, capítulo 1, e eu quero ler com você a partir dos versos 22, 23, 24 e 25. É um texto que muito nos instrui e que nos faz pensar e refletir à luz desse texto que seja realmente ouvir e guardar a palavra de Deus. Tem muito a ver com aquilo que Jesus está falando lá em Lucas capítulo 11, no versículo 27. Veja o texto aqui comigo de Tiago capítulo 1, versículo 22 até o versículo 25. Nos diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas, versículo 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Olha o que diz esse texto. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Os versos anteriores, 22, 23, você percebe que ali deixa claro para nós o que seja alguém infeliz.
Isto é, aquele que somente ouve e não guarda, ou seja, não pratica na íntegra a palavra de Deus. E logo no versículo 25, Tiago traz para nós essa informação de alguém feliz. É aquele que ouve, aquele que guarda, é aquele que pratica as verdades que foram lançadas ao seu coração, aqueles que se atentaram para a verdade da palavra de Deus. Meus amados, é isso que Jesus está nos ensinando. É isso que Tiago também soma em muito com a sua narrativa ali no capítulo 1 de Tiago. Então Jesus, ele diz, antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Ouvir é muito importante, mas praticar se torna algo muito relevante e prazeroso para a vida daqueles que ouvem, guardam, isto é, praticam. É essa a nossa parte. É isso que nós entendemos o que seja alguém bem-aventurado. Existem diversas formas de alguém mostrar a sua felicidade, mas esta felicidade ela vem do ponto central de nós ouvirmos e guardarmos a palavra de Deus. É assim que alguém realmente pode dizer que é feliz. Não pelas coisas que proporcionam a ele algum tipo de felicidade, mas por ele ouvir, guardar, praticar no seu dia a dia a palavra de Deus. Meu amado, que você seja uma pessoa extremamente bem-aventurada, por ouvir a palavra, por guardar a palavra, por praticar a palavra, por ter prazer em ler a palavra de Deus, por ter prazer em colocá-la em evidência na sua vida. Que todos nós possamos desfrutar dessa grande verdade que Jesus diz a esta mulher e todos que o cercavam. Que bem-aventurado realmente eram aqueles que ouviam a sua palavra e a guardavam e a praticavam. Esses são felizes, porque eles estão colocando em prática aquilo que eles entendem e compreendem que é o que os faz muito felizes, bem-aventurados. Que você seja uma pessoa bem-aventurada, que você seja uma pessoa muito feliz, por você ter essa felicidade em ouvir e guardar, colocar em evidência a palavra de Deus. Deus nos abençoe com essas palavras. É dentro dessa proporção de bem-aventurados, olhando na perspectiva de Jesus, são aqueles que ouvem e guardam a palavra de Deus. Que possamos realmente, meus amados, fazer isso hoje, amanhã e sempre para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento, para o nosso amadurecimento, para que entendamos que as coisas que nos cercam, elas não têm força, não têm poder nenhum para trazer felicidade a nós, a não ser aquilo que procede do próprio coração de Deus. Guarde Deus a sua vida, guarde Deus a sua casa, guarde Deus a sua família. Continuemos a orar uns pelos outros e orarmos pelo nosso país e orarmos pela nossa igreja também. Deus em Cristo nos abençoe na manhã desse dia. Logo mais à noite estaremos juntos para mais uma porção da palavra de Deus para a nossa edificação. Abraço a todos, Deus nos abençoe e obrigado, Senhor, pela Tua palavra na manhã desse dia para o alimento espiritual da vida de cada um de nós. Abraço a todos.